E aí, professor, qual é o navio mais difícil de projetar? Seja bem-vindo ao Pitada de Engenharia, o seu canal que discute sempre a sociedade, o seu cotidiano, com aquela pitada de engenharia. Hoje um vídeo mais técnico, mais voltado aos alunos de engenharia naval, mas que pode ser uma curiosidade de muitos de vocês que nos visitam nesse canal. É muito comum que os alunos e as pessoas em geral perguntem: professor, o senhor que é engenheiro naval, qual é o navio mais difícil de projetar? É claro que eu não vou responder essa pergunta em um vídeo aí de 10 minutos, como é o objetivo aqui do nosso canal, mas eu vou responder uma outra pergunta que vai dar subsídios para a gente começar a entender essas questões. Eu vou responder qual é o navio cuja estrutura é mais difícil de projetar. Para essa pergunta, eu tenho uma resposta que certamente você vai gostar. Vamos começar entendendo como a estrutura de um navio pode falhar. Então, se você observar aqui, essa minha régua, ela se parece com um navio. Ela tem uma dimensão maior do que as outras duas dimensões. Por essa razão, a teoria de estruturas navais costuma se referir a navios como vigas navios. Então, um navio é, por definição, tratado como uma viga se ele tiver uma dimensão maior do que as outras duas. Em geral, a gente fala do comprimento do navio, do pontal do navio, que é a altura do casco, e a boca do navio, que é a largura de um navio, né? Então, sabendo que existem três dimensões, comprimento, boca e pontal, a gente costuma se referir a um navio do tipo viga quando o comprimento é pelo menos 5 vezes maior que o pontal e 5 vezes maior que a boca do navio. Professor, esse número 5, ele é um número sagrado? É um número deduzido matematicamente? Não. Numa outra oportunidade eu vou mostrar como esse resultado varia em função desse coeficiente. Mas a partir de 8 os resultados são perfeitos. A partir de 4,5, algumas sociedades classificadoras já permitem usar o modelo de viga. Mas essa história de entender a integridade estrutural de embarcações começa há muito tempo atrás. O primeiro pesquisador que se preocupou em entender a integridade de estruturas de maneira geral foi Galileu. Em seu famoso livro sobre mecânica dos sólidos e outras teorias matemáticas, ele propõe um ensaio chamado cantilever. Esse ensaio, como vocês podem ver aqui, nada mais é do que o ensaio de uma viga engastada em uma extremidade, livre na outra, onde eu aplico carga na extremidade livre até que ocorra a ruptura da minha viga. E esses ensaios de Galileu foram muito importantes para quantificarem a influência das características da viga na resistência que ela tinha. E Galileu chegou numa conclusão muito importante. Ele chegou numa conclusão de que a altura da viga era 3 vezes mais importante do que a espessura da viga numa resistência à flexão. Ele diz isso no livro dele. Ele fala: isto é melhor do que isto. Ou seja, para uma mesma viga, é mais fácil você quebrar ela se ela estiver na horizontal do que se ela estiver na vertical. E se a gente levar esses resultados de Galileu, esse conhecimento de Galileu ao projeto de embarcações, fica muito fácil imaginar qual é o navio cuja estrutura é mais difícil de projetar. Quanto maior o comprimento do navio, maior é o momento fletor
que tende a fletir o navio. E da onde vai vir esse momento fletor? Vai vir de duas origens. Da distribuição de carga. Então, se eu colocar toda a minha carga no centro, como ele vai flutuar, ele vai tender a dobrar nesse sentido aqui, que nós vamos chamar de tosamento. Se eu colocar a carga na proa e na polpa e deixar o meio do navio vazio, ele vai dobrar no sentido que nós vamos chamar de alquebramento. Mas mesmo o navio com a carga distribuída uniforme vai sofrer momento fletor em decorrência da passagem das ondas. Então, quando uma onda que tem o comprimento do navio está com a crista no meio do navio, está com os vales na proa e na polpa, a gente vai ter então um momento fletor de alquebramento. Quando essa mesma onda está com a crista na proa e na polpa e, portanto, com o vale a meia nau, nós vamos ter um momento fletor de tosamento causado pelas ondas. Mas isso acontece, professor? Olha aqui duas imagens muito interessantes para verificar a passagem das ondas em um navio mercante. Ora, a onda causa uma flexão de alquebramento, ora, a onda causa uma flexão de tosamento. Infelizmente, eu tenho essas imagens há mais de 15 anos, não sei a fonte delas. Se alguém souber a fonte e for uma fonte proprietária, por favor, me diga que eu faço questão de fazer uma outra imagem sobre esses assuntos. Mas essas figuras são tão lindas, tão belas, que eu duvido que alguém se importe de estar aqui divulgando. Mas é legal dar o crédito, né? Então, se alguém tiver o crédito, eu faço questão de colocar aqui nesse vídeo. De toda forma, você pode me perguntar: ah, professor, mas navio não quebra. Olha aqui, eu vou passar algumas imagens de navio quebrando. Olha esse aqui. E mais esse aqui. E mais esse aqui. E outro. E outro. E outro. Então, navios quebram muito mais do que você imagina. E o ponto de fratura é sempre quando você flete ele na direção do comprimento. Então, quanto maior o comprimento, todo mundo deve intuir que é mais fácil de quebrar. É mais fácil de quebrar uma régua grande do que quebrar uma régua pequenininha. Então, o momento fletor vai ser sempre proporcional ao comprimento do navio ao quadrado, ao passo que a resistência vai ser proporcional ao pontal do navio ao cubo e à boca, porque Galileu mostrou que a altura é 3 vezes mais importante que a largura da viga. Então, o coeficiente que vai definir a dificuldade de um projeto estrutural é o coeficiente L sobre D, que é a razão geométrica que mede o quão comprido é o navio em relação à altura de seu casco. Então, o coeficiente L sobre D define a dificuldade do projeto. Quanto maior esse coeficiente, mais difícil é o projeto de um navio, o projeto estrutural de um navio. E quais navios têm coeficientes L sobre D grande? Eu vou começar por um que não tem. Então, navios de cruzeiro têm uma superestrutura extremamente alta e extremamente longa em relação ao convés. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um navio com comprimento, com a razão L sobre D baixa. Então, navios de cruzeiro têm um projeto estrutural relativamente fácil de ser feito. E agora a gente cai na categoria dos navios de carga, onde você vai ter navios petroleiro, graneleiro e carga geral, né, e conteneiro. 4 tipos de navio que têm superestruturas geralmente reduzidas e tem relação L sobre D maior.
E aí você poderia dizer que todos esses 4 tipos de navios são difíceis de projetar, mas tem uma diferença entre eles. O petroleiro não possui escotilha, não possui abertura de carga no seu convés, porque transporta carga líquida, né? E além disso possui, por razões ambientais, tópico que nós vamos falar no outro vídeo, casco duplo, ou seja, 2 níveis de costado, um mais externo e um mais interno. Essa característica de casco duplo, aliada à ausência de escotilha, torna hoje o projeto de um petroleiro relativamente mais fácil de ser realizado do que de um graneleiro, de um navio de carga geral e de um porta-container. Navios de carga geral estão em extinção, é muito raro você projetar navios que vão levar cargas a granel de todo tipo e que tem guindastes próprios, que são as características de navios de carga geral, então eu vou até tirar da lista, porque não vai ser um projeto que vai acontecer muito mais, com características muito mais especiais. Sobra conteneiro e graneleiro. Graneleiro vai ter um problema, ele vai ter um casco singelo no costado. Então, graneleiros, e vai ter escotilha para entrada de minérios ou grãos. Então, graneleiro é um navio relativamente difícil de projetar. No entanto, por questões de arranjo da carga interna e pelo fato da carga, da massa específica da carga, ser maior do que 1 kg, por 1 tonelada por metro cúbico, então o graneleiro precisa levar ar a bordo. Podemos falar sobre isso em outro vídeo. Então o graneleiro costuma ter tanques de asa e tanques de borboleta de bojo para melhor acomodar a carga a bordo. A presença desses tanques reforça a estrutura, facilitando um pouco o projeto. E o navio porta-container, professor? Bom, o navio porta-container costuma ter uma grande relação L sobre D e costuma ter escotilhas de carga que vão quase de bomborda a boreste para que os containers sejam encaixados com mais facilidade, fazendo com que a seção do navio seja praticamente um U aberto, o que torna e gera problemas para o projeto estrutural bastante sérios, ao ponto de que muitos navios porta-container, hoje em dia quase todos, possuem um duplo casco, não por questões ambientais, mas simplesmente para enrijecer a estrutura e permitir viabilizar o projeto estrutural. Então, se eu tivesse que dizer para você qual o navio mais difícil de fazer o projeto estrutural, certamente a resposta estaria entre graneleiro e porta-container. Mas, se eu pensar num porta-container de casco duplo, fica um pouquinho mais fácil. E o maior candidato a desafio são os mega graneleiros. Vamos voltar sobre isso quando a gente falar um pouco da estrutura interna de navios mercantes. Muito obrigado, espero que tenha gostado desse vídeo mais técnico. É um público mais restrito, é direcionado aos meus amigos navais, mas eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo até aqui. Se gostou, se inscreve aqui no canal, clica aqui no sininho para estar recebendo sempre a sua pitada de engenharia.